Deixa eu te perguntar uma coisa, Sô. O que inspira a sua vida? O que te faz ter aquela boa reflexão sobre um assunto ou atitude? Eu sou movida por muitas inspirações. Inspirações que me faz querer dedicar e ser uma pessoa melhor no mundo. E esse é um podcast criado, inspirado e comandado por mim, Cris Maria, que pode te inspirar. Seja bem-vindo e inspire-se! Oi, gente! Mais um episódio do podcast no ar. Como está sendo a semana de vocês? Tá tudo bem? Eu espero que esteja. E vamos hoje de mais um episódio, então, que pode te inspirar. Hoje o tema que eu trouxe para poder falar aqui com vocês é sobre o medo. Eu já trouxe aqui para vocês em um dos episódios anteriores o tema sobre viver sem medo de ser feliz, o tempo certo para acontecer as coisas, enfim, dentre outros temas. Mas para que as coisas aconteçam na vida da gente, temos que o quê? Fazer a nossa parte, não é mesmo? Que seja apenas 1% a cada dia, mas que também já é muito, e se você for juntando todos os dias, soma demais. Há um tempo atrás, com os meus textos de reflexão, que eu posto nas minhas redes sociais, eu li uma citação que ela dizia assim: às vezes as coisas são muito simples. Nós é que complicamos, temos medo, insegurança, estamos cansados ou simplesmente sem vontade. Isso é normal. Somos seres humanos, mas precisamos encontrar formas de superar esses momentos e dar um passo à frente. Confiar que tudo pode dar certo e fazer a nossa parte. A gente tem que ter em mente que o medo não é um sinal de fraqueza ou covardia. É muito pelo contrário. É uma reação involuntária e natural, mas a gente não pode deixar que ele domine a nossa vida e nos paralise, sem deixar a gente ir para frente. E para esclarecer sobre isso com a gente hoje, sobre esse tema, eu convidei a psicóloga Carol Costa para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema, até mesmo para trazer uma visão, de uma profissional, para poder esclarecer melhor isso para a gente, do porquê que a gente sente medo, como a gente pode driblar o medo para não atrapalhar, a gente a seguir o nosso caminho, a realizar os nossos sonhos, a continuar os nossos caminhos com os nossos projetos, enfim. Então eu convidei a Carol para poder ter esse bate-papo com a gente e poder nos inspirar. Carol, seja muito bem-vinda ao podcast e já esclarece aqui pra gente o que é o sentimento do medo. Oi, Cris, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você para falar de um assunto tão importante e tão em alta como esse, O medo, ele é um sentimento e todos os sentimentos têm uma funcionalidade. E tá tudo bem a gente sentir medo, desde que ele esteja na intensidade e no momento correto. Por isso, é importante que a gente saiba identificar, nomear e entender as funções das emoções, inclusive a do medo. Interessante. E é até importante, Carol, falar sobre isso, porque cada um tem um medo. Às vezes do desemprego, o medo do futuro, às vezes medo até de alcançar os objetivos e não saber lidar com o medo. Doutora Carol, o medo, ele deve ser tratado ou só quando, ele vira uma fobia que a gente não consegue controlar? Não existe cura para o medo, O medo, ele é um sentimento e não existe cura para sentimento. Então, não existe cura para o medo da mesma forma que não existe cura para alegria, para tristeza, para raiva. Tá tudo bem sentir, E a gente precisa fazer as pazes com os sentimentos, Entender que tá tudo bem sentir o medo, desde que ele esteja condizente com a situação e também ele se apresente na intensidade esperada. Então, diante de uma situação, dependendo da situação, tá tudo bem eu sentir medo, desde que ela se apresente na intensidade e no momento esperado. Outra coisa também que faz parte ali do sentir medo de uma maneira natural, de uma maneira normal, é que diante de uma situação eu tenha um pico de medo, mas depois de um tempo eu consiga voltar ao meu estado normal. Então, por exemplo,
Quando eu percebo que o meu medo, ele não condiz com a situação, como por exemplo, vamos supor que eu tenho um medo intenso de baratas e eu não consiga racionalizar e pensar que uma barata, ela não apresenta uma ameaça real, ou pelo menos tão grande como eu imagino, eu devo procurar ajuda, porque eu não fui capaz de racionalizar. Sempre que um sentimento traz prejuízo e sofrimento para uma pessoa, é preciso procurar ajuda. Então a gente precisa aprender a modificar as emoções sem que a gente sinta que o que está sentindo é errado. Muitas das vezes a gente é ensinado, não pode sentir medo, medo é sinônimo de fraqueza. E isso não é verdade. Não é errado sentir medo. Isso não faz de você mais fraco, não faz de mim mais fraco. Isso faz da gente ser humano. Agora falando um pouquinho da questão da ansiedade. Até eu venho observando bastante em depoimentos de redes sociais, até de pessoas próximas a mim. Eu mesma tenho experiência com isso, recente mesmo, sobre a ansiedade. Ela tem forte ligação com o medo? A ansiedade, em alguns casos, pode sim ser desdobramento do medo. Então, quando a pessoa ela sente medo, ela tem duas opções. Ou ela tenta racionalizar e enfrenta o medo, ou ela é tomada por esse medo e paralisa. A ansiedade ela é resultado dessa segunda opção, quando a gente não consegue lidar com o medo de maneira esperada. Então, o que acontece? A pessoa ela dá asas para o pensamento irracional sobre o medo e aí ela vai criando teorias. E sem que ela perceba, ela ficou tanto tempo pensando coisas negativas sobre aquilo que ela acaba se enchendo de sentimentos ruins, como a ansiedade. Doutora, e, por exemplo, pode ter casos de pessoas que vivem imersas no medo sem ter consciência disso ou que negam que esses sentimentos afetam? Com certeza, é possível e é muito comum, aliás, E é por isso que o autoconhecimento se faz muito importante. É importante que a gente possa olhar para dentro e saiba identificar na gente como a gente funciona e o porquê da gente funcionar assim. E a terapia, ela possibilita isso, Ela possibilita esse olhar para dentro. Às vezes, a gente vai vivendo de maneira automática e não para perceber que é justamente algo que está ali, presente no nosso dia a dia, que está fazendo mal para gente. Então, quando eu me abro, quando a pessoa se abre para viver um processo terapêutico, ela se abre para ela mesma, para o seu reconhecimento. Ela assume o protagonismo da vida dela, ela assume o papel de escritor da vida dela. Ela sai desse papel de coadjuvante, ela aceita quem ela é, as suas limitações, as suas falhas, os seus erros, os seus medos. Mas mais do que isso, ela se compromete na mudança daquilo que ela pode mudar. Porque aceitar o medo, aceitar qualquer sentimento, não significa dizer que as coisas são como são e que não tem como mudar. Pelo contrário, é a partir da aceitação que eu consigo visualizar e eu planejo uma mudança. Olha só para você ver, E, doutora, para aqui ficar como uma orientação para quem está nos ouvindo, acompanhando o podcast, quais dicas você dá para superar esses medos? A primeira coisa que a gente precisa saber é que é normal sentir. E a gente precisa fazer as pazes com o medo e aprender a tolerar esse desconforto e então enfrentar. Qual é o nosso problema? Diante de uma situação que causa medo pra gente, na maioria das vezes a gente foge dessa situação. Só que quando eu fujo dessa situação, eu não resolvo o meu problema, eu não resolvo o meu medo. Eu só tardo ele, Eu fico ali vivendo, às vezes, muito naquela tensão de pensar que a qualquer momento eu posso me deparar com aquele medo novamente. Então, qual que é a forma como a gente deve lidar? É justamente o enfrentamento. Quando eu enfrento o medo, no momento atual, no momento presente, dá um desconforto muito grande, mas depois eu sinto um alívio. Quando eu não enfrento, isso acaba invertendo, Eu acabo sentindo um alívio no momento atual, naquele momento diante da situação, mas depois eu vivo num desconforto muito grande. E é por isso que a gente precisa sempre buscar o bem-estar a longo prazo. E o que possibilita para mim um bem-estar a longo prazo? Enfrentar o medo, por mais que isso traga sentimentos muito ruins para mim no momento presente. Outra coisa, que a gente precisa saber é que as emoções, elas são controláveis. E é preciso identificar os fatores que atrapalham o controle das nossas emoções. Então, a gente precisa se perguntar, por exemplo,
qual emoção que eu quero mudar, né? O que desencadeou esse medo em mim, né? Qual foi o fator, qual foi o estímulo, qual foi a situação que desencadeou o medo em mim? Quais são os meus pensamentos sobre essa situação, né? O que eu penso sobre aquilo? Eu estou presumindo uma ameaça, né? Existe uma ameaça real, ou eu estou presumindo que vai existir ou que existe uma ameaça? E isso às vezes nem é real. Existe uma catástrofe real? Né? E a última pergunta que a gente deve se fazer é: minhas emoções estão condizentes com a situação? O objetivo maior é que a gente aprenda a observar, descrever, participar sem julgar o que a gente está sentindo, né? Então, porque como a gente estava falando, né? Muitas das vezes a gente se julga por sentir medo, a gente se julga fraco. E não é essa a questão, né? Sentir medo faz da gente ser humano. Então, a única maneira que a gente tem ali de superar esse medo é enfrentando esse medo. Muito obrigada, doutora Carol. Agradeço de coração pela presença aqui no podcast, por ter aceitado o convite de estar partilhando aqui com a gente sobre um tema muito importante e que às vezes a gente deixa influenciar tanto na nossa vida, né? Que atrapalha em tanta coisa e tem tantos métodos, né? Como a gente pôde ver aqui, ouvir no podcast, que a gente pode driblar esse sentimento. Então, agradeço aí pela partilha, pelos ensinamentos. Acredito que vai inspirar muitas pessoas agora, a partir de hoje, a partir deste podcast, a se cuidar, né? E não deixar aí o medo interferir nos planos e na vida, no dia a dia. Eu que agradeço. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Para compartilhar sobre esses assuntos. Espero também que essa nossa conversa ela possa chegar, né, a bastante pessoas e que as pessoas possam, através desse nosso pequeno bate-papo, se olhar com um olhar mais compreensivo, né? Eu costumo dizer que a gente é compreensivo com todo mundo e muitas das vezes a gente não é compreensivo com a gente mesmo, né? A gente é muito carrasco com a gente se julga muito, né? Então eu espero que através desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, que surja uma luzinha no coração das pessoas, né? Que elas sintam vontade de se conhecer mais, de se conhecer melhor, de se entender melhor e que elas busquem terapia se necessário ou que elas façam um movimento de reflexão, né? Mas que elas sejam melhores com elas mesmas, né? Espero que essa nossa conversa aqui tenha dado bastante fruto. Então, que a gente aí possa entender, saber quais são os nossos medos e buscar as estratégias de defesa para superá-los. Que os medos, que como eu já disse aqui e a doutora já esclareceu para a gente, é algo natural que acontece, mas que ela seja uma forma de defesa e precaução para pensar, agir e ter estratégias boas, como por exemplo, o medo de andar na rua em lugar perigoso é uma prudência de passar por situações desnecessárias, né? Medo de ter aquela ressaca pode ser algo educativo para moderar a ingestão de bebida alcoólica, medo de ficar doente, né? Vou tomar ações cabíveis, como ter uma alimentação saudável, fazer atividade física também, dentre outras situações, mas que a gente não deixe que o medo vire um muro ou uma fobia que nos impeça de seguir em frente e conquistar os nossos objetivos. E sempre se precisar de alguma ajuda, lembre-se, procure um profissional da área para te auxiliar e te ajudar a superar e seguir em frente aí, né, com esse medo da melhor forma possível. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um episódio que pode te inspirar.